Lucas 23, esse capítulo é um capítulo que vem direto, é uma continuação direta do capítulo anterior, que foi exposta pelo nosso pastor. Então você que não estava semana passada e não assistiu em casa, é bom que assista para que possa entender plenamente o que nós vamos falar aqui. Então, capítulo 23, vou fazer a leitura somente até o versículo 3. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César, e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Até aqui vamos orar. Santo Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender exatamente o que a Tua palavra tem a trazer para nós. Espírito Santo de Deus, que sejam quebradas todas as barreiras do nosso coração, Senhor. E a Tua palavra venha verdadeiramente ser como uma semente que germina em terreno fértil, trazendo fruto de mudança, fruto de arrependimento. Senhor, fruto, ó Pai, de mais conhecimento sobre quem Tu é e sobre a Tua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Como nós vimos na semana passada, Jesus ele foi levado de forma totalmente ilegal e imoral num julgamento que nada mais foi do que simplesmente um massacre. Aqueles homens não levaram ele para o sinédrio nem para o templo para julgá-lo, não fizeram de manhã como era pela lei, fizeram na calada da noite e levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde ali o sinédrio se reuniu. Era de madrugada, então provavelmente não se reuniu todo o sinédrio. Como nós podemos ter base para falar isso? Porque lá em Atos nós vamos ver que haviam membros do sinédrio que não concordavam e não concordaram com a condenação. Também não concordavam com a condenação dos apóstolos. Então provavelmente essa reunião aqui nem tinha todos os membros do sinédrio, só tinha aquele fechamento que já estava armado e planejado para condenar o réu, que era Jesus. Jesus foi torturado ali, humilhado, e os próprios juízes participavam dessa tortura, debochando, humilhando. Porém, esse julgamento não tinha base legal, então eles não conseguiram achar ali motivo para condenar Jesus. Então eles vão correndo imediatamente para levá-lo a Pilatos. E é assim que termina a passagem passada, de semana passada. Eles afirmam, eles encontram em Jesus, eles imputam a Jesus um crime e agora eles vão levar até aquele que tinha poder para fazer a condenação. Por que só Pilatos tinha esse poder? Porque Israel estava sob o controle do Império Romano e pena de morte só podia ser feita pelo Império Romano. Até mesmo a morte de João Batista foi uma morte ilegal. Mas como era um homem que causava alvoroço, problema, ninguém quis saber. Mas no caso de Jesus é algo à parte, porque Jesus tem muitos seguidores. Então, se esses homens cometem essa loucura de matar Jesus sem a autorização necessária, provavelmente sofreriam represárias dos romanos. Porque o assassinato, ou a pena capital, embora fosse poder do Império Romano, os judeus ainda continuavam fazendo. Nós temos a passagem da mulher que seria apedrejada porque cometeu adultério. Então, nas praças públicas continuava se fazendo, e os romanos fingiam que não viam, que não queriam problema. Mas as autoridades mesmo pegarem alguém que era popular, alguém que era conhecido e que aparentemente nunca tinha tido nenhum problema com o Império Romano, inclusive já abençoou homens romanos, Jesus abençoou muitos homens romanos,
Muitos centuriões romanos iam se consultar com Jesus. Então era um homem querido não apenas pelos judeus, mas por todo tipo de gente que ouvia o evangelho e convertia-se a ele. Então eles vão levá-lo até Pilatos e precisam trazer a ele um crime. Versículo 1. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Então veja bem, as mentiras que esses homens começam a contar. Primeiro, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Mentira, eles foram caçá-lo na calada da noite. Então eles começam dizendo: olha, a gente estava ali passando, encontramos esse homem subvertendo a nação. Encontramos ele levantando uma revolta popular, o que era mentira. Durante todo o tempo ele estava de manhã pregando no templo, aos olhos de todas as autoridades. A segunda mentira, disseram que ele estava impedindo o pagamento de imposto a César. Mentira! O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então esses homens não têm nenhuma preocupação com a verdade. Eles também não têm nenhum pudor em mentir para acusar Jesus. O interesse deles não é o nome de Deus. Eles dizem que fazem em nome de Deus, mas é mentira. Porque eles mentem, eles enganam. E sabem que estão mentindo, sabem que estão enganando. A única questão aqui é popular, e aí vem o final. E se declara ele o próprio Cristo, um rei. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo não negou que era o Cristo. Mas ele em momento algum se auto-intitulou um rei político. E é dessas acusações que eles trazem. Acusações que de fato são pena de morte para os romanos. A primeira, que é a revolta popular. A segunda, que era o não pagamento de imposto intencional. A terceira, que é declarar-se rei sem estar debaixo da autoridade romana. Podia alguém ser rei sem ser romano? Sim, nós tínhamos Herodes. Mas esses reis eram homens levantados pelo próprio império. Eram pessoas que estavam ali só como fantoche. Eles tinham um pouco de autoridade, mas a autoridade deles estava debaixo da autoridade do império. Então ninguém podia autodeclarar-se rei. Então quando eles colocam que Cristo se autodeclarou rei, estão dizendo: olha, ele não respeita autoridade nenhuma, ele quer dominar essa área aqui e está se voltando contra Roma, está se voltando contra vocês. Então, dentro de todo esse plano de acusação, agora vai começar o julgamento de Jesus com o governador, com Pôncio Pilatos. O título de Pôncio é o representante do império naquela região. O próprio César já foi um Pôncio. Então ele está ali como representante do império. Há um rei, mas o rei se submete a ele e ele passa para o império. Pela história, esse homem era um homem sanguinário, era um homem que gostava de mandar matar, ele tinha prazer nisso, e era um homem que não gostava de estar ali. Por quê? Porque a Judéia era, se nós compararmos com todas as outras áreas do império, era uma área pobre. Segundo, era uma área cujo povo era difícil, porque adoravam um só Deus, não se curvavam aos costumes e tinham um grande problema em pagar os impostos. Viviam em revoltas. E dominar aquela pequena área não era vantajoso para um líder. Por quê? A hierarquia romana funcionava de dois modos. Ou você era um patrício, alguém que nasceu de uma família boa e entrava para o Senado, ou você era um grande militar, que conduzia alguma batalha para poder para poder crescer o seu nome. Quase todos os imperadores foram militares. Então, algo a se falar, o Império Romano não funcionava como uma monarquia comum, que morria o pai, o filho assumia. O império era levantado pelo Senado ou por um grande aclame popular.
Então o imperador era um cargo e não era hereditário. Então se alguém queria crescer ali em Roma, precisava de guerra. Era a guerra que fazia. Portanto é que um dos deuses mais adorados por Roma era Ares, o deus da guerra. Precisava do conflito. E ele está na Judéia. A Judéia tinha conflito, mas eram pequenas milícias que eram facilmente derrubadas. Aquele homem ali era o fim de carreira dele. Vamos imaginar alguém que trabalha lá no bairro mais nobre de Curitiba. De repente alguém chega e fala, olha, estamos precisando de você numa missão muito séria, vamos colocar você lá na comarca de Guadalupe, dentro do Chapadão. Era mais ou menos esse disparate que Pilatos enfrentava, ou seja, ele não gostava do trabalho. Então imagine, um homem que não gosta do trabalho, que gosta de matar, chegam para ele com um problema logo de manhã cedo, quase madrugada, que ele tem que julgar. O ânimo desse homem vai estar como para fazer tal julgamento? Mas, contra tudo e contra todos, Pilatos começa a demonstrar aqui atitudes que vão contra, basicamente, o seu modo de costumeiro, porque ele parece até ser muito misericordioso, muito cuidadoso com o seu julgamento. Vejam bem, versículo 3. Perguntou Pilatos a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então ele começa a fazer o julgamento correto. Jesus está ali diante dele, está sendo acusado de uma coisa. Então ele vai perguntar, tu é o rei? Ou seja, você está realmente dizendo que você é? E ele falou, tu o disses. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar esse homem. Veja bem, até mesmo esse homem, com todo esse histórico, ele olha para Jesus e ali interrogando Jesus, ele não encontra crime em Jesus. Jesus não se autodeclarou rei. Jesus não levantou nenhum levante militar, porque se tivesse levantado já teria chegado a ele. Nem esse homem conseguiu encontrar em Jesus crime. Nem ele. Nem ele viu maldade em Jesus. Mas ainda assim, os servos de Deus, os sacerdotes do templo, eles continuam acusando falsamente. Então, versículo 5. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo. Em toda a Judéia com os seus ensinamentos, começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então, Pilatos conseguiu escapar do problema. Quando eles falaram que o problema começou lá na Galiléia, porque Pilatos ele estava na capital. Então, tudo que acontecia na capital era por bem que ele mesmo julgasse. Mas aconteceu lá na Galiléia, em outra comarca. E esse tipo de pensamento é muito comum para nós, não? Acontece um problema, não, isso é com a prefeitura. Não, é com o governo do estado. Não, é com a empresa. Não, vai lá para o presidente, vai para o Supremo, vai para o Congresso. Ninguém quer segurar o problema. Pilatos é a mesma coisa. Foi na Galiléia? Manda para Herodes, quem tem que julgar isso aí é ele. Né? Sempre lavando as mãos. Que é uma característica, ele vai fazer isso aqui também. Sempre, não. Aconteceu lá na Galiléia, veja bem, o crime da qual Jesus está sendo acusado aconteceu em Jerusalém. Que eles estão falando, ele chegou lá e levantou. Mas só por ele ser galileu e ter talvez falado alguma coisa, ele já joga o problema lá para Galiléia. E aí vai lá, versículo 6. Não, perdão, versículo 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Também estava em Jerusalém naqueles dias. Por quê? Porque era a época da Páscoa. Mesmo Herodes sendo um homem nada servo de Deus, eu ia falar um termo feio, nada crente, nada servo de Deus, esse homem não ia pegar muito mal se o próprio rei não festejasse a festa mais importante. Então ele foi lá para fazer as honrarias da Páscoa, provavelmente. Versículo 8. Quando
Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. A gente vai entender essa terminologia aqui. Então, eles levam Jesus até Herodes. Herodes, né? Esse Herodes aqui não é o mesmo que ordenou o massacre dos inocentes lá no início de Jesus. Já é o segundo Herodes. Mas é um homem ridículo. É um homem que estava bêbado, mandou matar João Batista porque estava ali com interesse na sua própria enteada, que também era sua sobrinha, porque ele roubou a esposa do irmão. Era um homem que vivia de bebedeira, vivia de farra. E ele vê ali Jesus e ele pensa que Jesus é um palhaço. Jesus é alguém que vai diverti-lo, que ele é um mágico. Então, ao invés de julgar sério aquela situação, ele começa a levar na brincadeira. Faz um milagre aí pra gente. Traz uma roupa real, veste ele com uma roupa bonita. Vejam a que ponto a humilhação de Jesus chega. Ele foi humilhado e torturado. Agora é tratado como um feiticeiro, um palhaço. E aquele homem debochando, humilhando, insultando, falando todo tipo de baixaria, talvez até bêbado, que era de costume dele, não levando nada daquilo a sério. Não estava nem aí, não estava nem querendo saber qual era a acusação. Ele estava só debochando. Quando ele cansou de debochar, mandou de volta para Pilatos, e o texto vai dizer, né, que a partir desse dia tornaram-se amigos. Está querendo dizer o quê? Eles eram inimigos, não inimigos de guerra, porque se Herodes tentasse ser inimigo de guerra de Pilatos, ia morrer. Mas Herodes era basicamente um fantoche, porque era rei, mas não mandava em nada. Então eles tinham essa inimizade. Um não gostava do outro. Mas aqueles se comportaram como amigos. Por quê? Porque mesmo nesse tratamento tão ridículo que esse homem teve, ele também não viu crime em Jesus. Houve um consenso entre dois inimigos, houve um consenso entre dois homens que se odiavam. É a mesma coisa nós pegarmos nossa situação atual, nosso presidente entrar em consenso com alguém que ele tenha rincha e falar, olha, nós concordamos nisso aqui. Está concordando com Pilatos? Não estou vendo. Estou vendo crime nesse homem. Não havia nenhuma acusação séria. Não havia nada que imputasse crime em Jesus. Então, a partir desse momento, ele vai mandar Jesus a Pilatos. E há também aqui uma indução, não se sabe se é verdade, mas uma indução de que talvez essa amizade deles possa ter também um futuro quando o corpo de Jesus sumir lá do enterro, porque ambos vão trabalhar para ocultar que Jesus ressuscitou. Mas isso aí é estudo paralelo. O texto não nos aponta isso. O texto aponta o quê? Que eles eram inimigos, mas concordaram nessa condenação de Jesus, que na verdade não há condenação alguma. Versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo. Mandaram Jesus para Herodes. Herodes fez toda essa palhaçada, mandou de volta Jesus para Pilatos. Jesus volta para Pilatos e agora Pilatos vai fazer o que é o certo. Chamou todos os sacerdotes, agora ele vai fazer um julgamento, já que mandaram de volta para ele. As autoridades e o povo, dizendo-lhes, versículo 14, vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra eles, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei
e depois o soltarei. E ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Também uma paradinha aqui. Então, Herodes encontra novamente. Vocês veem que Herodes ele quer ficar bem com todo mundo. Ele não quer condenar Jesus à morte, mas também não quer se voltar contra ali as autoridades do povo. Então, o que ele vai fazer? Vou dar um castigo nele, depois vou mandá-lo para casa. Só que esse castigo não era algo tão simples, né? Era um castigo com chicotes que tinham pequenas foicezinhas nas pontas. E eles serviam para dilacerar a carne, né? Então, o chicote batia, prendia na carne e puxava. Batia, prendia, puxava. Inclusive, um artista católico antigo, ele fez uma estátua de como talvez seria Jesus. E a estátua dele, as costelas estão à mostra. Porque era a selvageria desse ato. Então, nós vemos que esse homem não é misericordioso. Só que ele quer ficar bem com todo mundo. Ele lava as mãos. A tentativa dele, todas essas tentativas dele de falar, estou fora de sair, eu vou dar um castigo nele, pronto, ele vai sair todo ensanguentado, todo machucado, e aí ninguém vai poder dizer que eu matei. Os seguidores dele não vão poder dizer que eu matei, e os sacerdotes vão ficar satisfeitos. Até porque era costume dele, como diz o versículo 17, só que há uma polêmica aqui. Esse versículo 17 que diz que Pilatos era obrigado a libertar um prisioneiro, em manuscritos antigos não existe esse versículo. Então acredita-se que ele foi incluído posteriormente. Então, aqui, pelo menos na minha versão, não está, mas em algumas versões mais antigas está até entre aspas. Não sei se entre vocês está. Entre aspas não, entre parênteses. Obrigado. Então, há esse versículo aqui a mais. O que induz que talvez de fato fosse só um costume que Pilatos tinha para tentar ficar de bem com o povo, porque não é bom para o governante, mesmo que ele seja um ditador, que todo o povo deteste ele, porque senão ele nunca vai ter paz. Então ele tenta aqui fazer essa média e é o que vai acontecer. Versículo 18. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Esse trecho aqui também parece induzir que é uma inclusão do leitor posteriormente. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontro nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Olha a hipocrisia. Eles estão condenando Jesus, porque Jesus fez uma insurreição. E quem eles soltam no lugar? Um homem que literalmente fez uma insurreição. Barrabás fez uma rebelião com o grupo dos zelotes, ele matou gente, ele era tudo aquilo que Jesus estava sendo acusado. Ele fez a insurreição, ele se levantava como um libertador político, e ele não queria que o povo pagasse imposto a César. Esse homem foi liberto e Jesus entrou no lugar dele, sendo acusado exatamente dos crimes que aquele homem cometeu. Injustiça total. Não há nenhum pingo de justiça aqui. E Pilatos, nesse ato de covardia,
mesmo vendo que Jesus não era culpado de nada, para não ficar mal com o povo, e lá em Mateus a gente vai ver que ele lavou as mãozinhas dele, não, ó, lavo minhas mãos, não tenho nada a ver com isso aqui. Por quê? Porque ali, essa multidão que está aqui, é o povo que faz parte do clube dos fariseus. Vai chegar o momento em que os seguidores de Jesus vão descobrir que isso aqui aconteceu. E vão saber, foi Pilatos que mandou matar. E se Jesus é de fato alguém que estava levantando uma insurreição, Pilatos vai sofrer. Então ele lava as mãozinhas dele, fala, ó, não tenho nada a ver com isso. Foram eles que quiseram. Se resolvam entre si. E nesse ato de covardia, ele condena Jesus à morte. Versículo 26. Enquanto o levavam, agarravam Simão, o Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caia sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, e o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Então a gente começa a ver todo esse momento de tortura. Jesus estava tão machucado que ele não conseguia carregar a cruz, né? As costas dele estavam dilaceradas. Como é que ele ia carregar aquilo nas costas? Então agarraram um homem que estava ali, chamado Simão, e obrigaram ele a carregar a cruz. E vamos imaginar o desespero do homem. O que vão fazer comigo quando eu chegar lá? E o homem foi pegado ali do nada. Ó, carrega a cruz para ele que ele não vai conseguir carregar não. E foram. E ali as mulheres choravam. O povo já vai começar a aparecer para ver, né? E Jesus vai falar: filhas, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Jesus está falando aqui daquela profecia que ele fez nos capítulos anteriores, sobre a destruição de Jerusalém, né? Se fazem isso com a árvore verde, imagina quando estiver seca. Ou seja, se fazem isso comigo, imagina o que não vai acontecer com vocês. Então, toda essa narrativa era tão pesada e tão triste e agonizante de se ler. Jesus, mesmo nesse momento de sofrimento, ele se preocupa em trazer ali um consolo àquelas mulheres. E está tão machucado que sequer consegue carregar a própria cruz, né? Lá em Mateus vai ver, ele começa carregando a cruz, mas a dor é tão insuportável que ele cai, ele não consegue continuar. E chamam esse homem para carregar, e chegando ali no lugar chamado Caveira, colocam ele junto com 2 marginais, 2 criminosos. Provavelmente esses 2 marginais eram da gangue do Barrabás, porque esse Barrabás ia ser crucificado. Por que esses homens seriam crucificados também no mesmo dia? Então, provavelmente, eles eram criminosos, mas não criminosos de roubar, eles eram criminosos porque eles eram terroristas, eles eram insurgentes, eles eram aquilo da qual Jesus foi acusado. E estavam ali para receber a pena que seria para Barrabás, e Jesus ali ocupando o lugar de Barrabás. O povo ficou observando,
e as autoridades o ridicularizavam. Vejam bem, o povo que chegou agora para ver, parece que ficou atônito, é Jesus. Então parece, vendo pela narrativa, que foi tipo um banho de água fria. Porque nós já vimos isso, o povo estava esperando um líder político. Estava esperando um líder que iria pegar a espada e libertar o povo do jugo de Roma. E ali o povo se depara com um homem comum, humilhado e crucificado. E as autoridades aproveitaram esse momento para quê? Para começar a ridicularizar. Aí ó o rei, aí ó o homem que vocês ficavam ouvindo, aí o milagreiro. Vamos, salva-te a ti mesmo, homem, desce daí. Tu não é o Cristo, o Filho de Deus? Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E os soldados também, romanos, começaram a criticar também. Se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E oferecendo-lhe vinagre. Oferecer vinagre, de fato, era um costume da época. Era até um ato de misericórdia, para ver se a pessoa se aliviava a dor e a pessoa morria logo de uma vez. E era, obviamente, aquela ardência terrível. Então, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia, Mateus e Lucas, eles narram o mesmo fato, só que de forma diferente. Enquanto Mateus ele vai narrar focando, de fato, na dor de Jesus, Lucas quer narrar a injustiça. Então, nós começamos a ver isso. A preocupação de Lucas é com o seu leitor que é romano. Ele precisa provar para o seu leitor que Jesus não foi crucificado porque era criminoso. Jesus foi crucificado porque foi injustiçado. Então, dentro de toda essa narrativa, a gente vai começar a ver que Lucas ele bate nisso. Olha, nem Pilatos viu culpa nele, nem Herodes viu culpa nele. E eles o ridicularizavam e debochavam dele. Ele foi condenado de forma totalmente ilegal e injusta. Versículo 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Então os romanos, que já não gostavam dos judeus, aproveitaram esse momento para debochar dos judeus também. Porque se os judeus tinham um rei e esse rei estava crucificado, então os romanos são superiores. Então os romanos vão lá e colocam uma placa em cima da cruz de Jesus. É esse aí o rei dos judeus. E debochando, aí é o rei de vocês. Vocês são um povo tão miserável, vocês são um povo tão infeliz que o rei de vocês é esse aí. Olha o que nós fazemos com o rei de vocês. Eles levam o homem para Roma e são debochados pela própria Roma. Eles ficam ali no estado de humilhação àquela gente, e aquela gente mesmo humilha eles. Um dos criminosos que estava ali, dependurado, lançava-lhe para Jesus insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esses homens, se de fato forem do time de Barrabás, eles eram insurgentes, violentos. Para eles, o Messias iria conduzi-los na guerra. Que Messias é esse que nunca foi encontrar com eles para a batalha? Que Messias é esse que nunca foi lutar contra o Império Romano? Então até mesmo esse homem tem desprezo por Jesus. Para Jesus e fala: tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Se você é o Cristo, agora é a hora, vamos embora. Sai dessa cruz, liberta a gente, vamos matar essa gente toda. É agora. Você não é o Cristo? Ele ficava xingando e humilhando. E vamos lembrar que o escritor bíblico, ele sempre escreve ponderadamente aquilo que era dito. Então, provavelmente, quando fala-se insultos, está falando de palavras torpes, está falando de palavrão. Jesus foi xingado de tudo quanto é coisa, não foi isso aqui bonitinho, não. O escritor escreveu isso aqui para não chocar tanto nós. Mas provavelmente Jesus foi xingado de todo quanto era tipo de baixaria. Tudo quanto é tipo de ofensa, ele foi humilhado. Insultaram Jesus. O escritor não tem coragem de escrever quais foram os insultos, de tão pesados que eram. A gente lê aqui, né? Insultaram Jesus. No dia a dia, os insultos que nós ouvimos não são coisas aterrorizantes? Palavras terríveis. Imagina um homem que está crucificado para morrer.
as baixarias e os horrores que ele não falou para Jesus. Tudo isso Jesus ouvindo, esses deboches, essa humilhação, o rei dos reis sendo debochado. Cadê o teu reino? Tu não é rei? Cadê? Onde é que está? Versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui é uma das demonstrações de arrependimento mais bonitas da Bíblia. Porque ele não diz em palavras, eu me arrependo. Mas ele expressa aqui o reconhecimento dos seus pecados, porque ele sabe, eu estou sendo julgado pela lei da qual eu infringi. Mas esse homem não. Ele é inocente. Ele é inocente. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Esse lembra-te de mim é como se ele estivesse falando, quando estiveres diante de Deus, fala que eu me arrependi de tudo isso aqui que eu fiz. Fala que se eu pudesse eu faria algo diferente. Fala lá. Lembra-te de mim no teu reino. Não se esquece não. Quando entrar na tua glória, não se esquece de mim não. Lembra de mim. Ele não pede a salvação, ele pede, lembra-te de mim. Ainda que eu esteja lá agonizando o sofrimento eterno, apenas lembra-te. Lembra que eu te reconheci. Lembra que eu me arrependi. Lembra-te de mim, Senhor. Isso aqui é a salvação da alma. Salvação da alma é isso aqui. Reconhecimento de pecados, reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Quando nós encontramos a salvação que vem de Cristo, nós reconhecemos os nossos pecados. Nós sabemos que eles existem e sabemos que merecemos ser condenados por Ele. E sabendo disso, nós clamamos a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que maravilha, que maravilha. Jesus mesmo, no seu estado de maior dor e sofrimento, Ele não deixa de salvar. A salvação vem do Senhor. A salvação vem de Jesus. O homem na cruz teve os seus pecados perdoados ali. E aqui vão haver debates, se de fato ele falou, hoje você estará comigo, ou eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Porque o texto original deixa essa pequena margem. Mas independente se Jesus está dizendo se de fato o homem ia naquele dia para o céu, ou se hoje Jesus fazia a promessa de que ele ia para o céu, o que importa é aquele homem recebeu a salvação da alma, salvação que vem de Cristo, salvação que vem do Rei dos Reis. Ele reconhece o Senhor Jesus como Rei. E vejam bem, se o homem era um insurgente e estava preso, como ele reconheceu o reinado de Jesus? Isso aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Só de estar do lado de Jesus, ele reconheceu as maravilhas do Senhor. Falou, esse homem é inocente. Ele sentiu ali. Jesus não falou nada, Jesus não pregou para ele. Só Jesus estar ali, ao lado dele, ele falou, tu não teme a Deus. Mesmo estando debaixo da mesma sentença, o que ele está querendo dizer? Deus está aqui. Nós estamos compartilhando a sentença de Deus. Você não teme a Deus mesmo estando debaixo da mesma sentença. Nós merecemos estar aqui, mas Ele não.
Senhor, lembra-te de mim quando? Quando entrares no teu reino. Isso aqui é um reconhecimento, ele está dizendo, eu reconheço, tu és o Cristo. Eu reconheço que durante todo esse tempo eu lutei, eu matei, buscando o Messias errado, porque o Messias verdadeiro és tu, tu estás do meu lado. Tudo isso apenas estando ali próximo a Jesus. Que maravilha, que maravilha. Aquilo que era para ser a desgraça daquele homem, tornou-se o dia mais importante de sua vida. O dia que ele esteve ao lado dos Reis dos Reis. E o dia que o Rei dos Reis lhe deu um convite para o seu reino. 44. Já era quase meio-dia. As trevas cobriam toda a terra. Às 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se no meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Era 3 da tarde, ficou como se fosse noite, o tempo fechou. Como o sinal de que Deus estava a favor de Jesus. O tempo fechou, era 3 da tarde, não tinha mais sol, estava tudo escuro. Jesus, veja bem, vamos tentar imaginar, Jesus entregou o Espírito, Jesus não morreu, Jesus entregou o Espírito. É a mesma coisa o pregador estar aqui e falar, escutem todos vocês, agora eu entrego o meu Espírito a Deus, e cair na hora. Ele falou em alta voz, Pai, entrego a ti o meu Espírito. Os homens não mataram Jesus. Os homens não mataram Jesus. Ele, de livre e espontânea vontade, entregou-se, passou por tudo isso. E quando de fato o sacrifício já estava, Deus já tinha aceito o sacrifício. Quando o véu se rasgou, Jesus entregou o Espírito ao Pai. O que era o véu? O véu era aquilo que separava os homens do Santíssimo. Era o que separava os homens do tabernáculo onde estava a Arca da Aliança. O véu se rasgou. O que é isso? Quando Jesus estava na cruz, é como se Deus estivesse dizendo, o que me separava da humanidade acabou. O véu se rasgou. Quando o véu se rasga lá no templo, Jesus sentindo isso, sentindo que o sacrifício já tinha alcançado o objetivo, Pai, entrego a ti o meu espírito, e ali ele morre. Quando o centurião vê isso, nós não sabemos se é esse mesmo centurião que Jesus já fez um milagre, ou se é algum outro do mesmo cargo. Mas quando o centurião vê isso, ele louva a Deus. Um homem pagão, um homem que adorava outros deuses, ele louva a Deus porque ele vê que maravilha é essa. Qual é a maravilha? Um homem que não foi morto por ninguém, ele entrega o Espírito e ele morre. Ele começa a louvar a Deus. E as pessoas começam a bater no peito. Começam a bater no peito, está tudo escuro. A terra começa a estremecer. O que nós fizemos? O que nós fizemos aqui? E as pessoas olhavam de longe. Sabe o que significa isso aqui? E é curioso. Porque enquanto os outros escritores eles vão tratar o momento da crucificação com grande pesar, Lucas ele vai fazendo uma narrativa e ela vai gradeando em alegria. Porque a desgraça termina com um louvor a Deus. Como isso?
Jesus cumpriu exatamente aquilo que ele queria cumprir. Jesus fez exatamente aquilo que ele queria fazer. Ele abriu as portas para que hoje nós tenhamos livre acesso ao Pai. Se hoje nós chegamos aqui à casa de Deus, se hoje o Espírito Santo habita em nós, se hoje nós oramos diretamente a Deus, se hoje nós temos intimidade com Deus, se hoje nós temos o perdão pelos nossos pecados, foi porque Cristo Jesus se submeteu a todo esse sofrer para salvar as nossas almas. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Aquele centurião reconheceu isso, reconheceu que Jesus estava ali, e reconheceu que aquele momento era um momento grandioso, e ele começa a louvar a Deus, louvar e adorar a Deus. E é exatamente isso que é esse momento. A crucificação não é a derrota de Cristo Jesus, a crucificação é a consumação da sua obra. É o momento de maior vitória, porque Cristo tinha todo o poder e todos os motivos para abandonar aquilo ali a qualquer hora. Ele não precisava ter sido chicoteado, não precisava ter sido humilhado. Com sua palavra podia ter feito qualquer coisa, destruído todos aqueles, mas manteve-se firme até o fim como uma ovelha ao matadouro, para cumprir o plano de Deus e trazer para nós salvação. Cristo não é um coitado, Cristo não é um pobre miserável, Cristo não é um criminoso. Ele entregou-se porque quis, por amor à sua igreja, por amor a nós, para a glória de Deus. Cristo não é um perdedor, ele é um vencedor. E a cruz é um motivo de vitória. A cruz é a vitória do Senhor. Aqui ele venceu a morte. Aqui ele venceu a morte. E antes ele já tinha falado isso. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou para depois já reassumir. Aqui ele a dá. Homem nenhum tirou a vida de Jesus. Aqui ele a dá. Pai, entrego a ti o meu espírito. E depois vai reassumir. E louvado seja Deus, porque o nosso Deus é vivo. Para encerrarmos, versículo 50. Havia um homem chamado José, esse aqui é o José de Arimateia, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro. E como o corpo de Jesus fora colocado lá, em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então aqui a gente vai ver esse homem José de Arimateia. Não sabemos muito sobre ele, mas ele vai nos trazer uma luz sobre aquela realidade. Era um sinédrio de 70 homens. Não foram os 70 que concordaram com a condenação, ele é um deles. E veja bem, o Lucas é aquela, ele espera o reino de Deus. Então ele ainda aguarda o Messias. No fundo, ele não reconhece Jesus como Messias. Mas ele olha para aquilo e vê uma grande injustiça. E ele fala, eu vou dar pelo menos um enterro digno ao homem. Ele pega, ele enrola o homem e ele leva para o sepulcro de sua casa. Só no fato de ter um sepulcro para si já era uma nobreza. Então ele pega um homem que era maldito, um homem que era condenado, morreu de cruz, leva para a sua residência e o enterra como se fosse um igual a seu. Olha a diferença do servo de Deus. Olha a diferença do servo de Deus. Ele ainda não havia, nós não sabemos se de fato ele converte-se ou não. O texto não nos diz isso. Mas a princípio ele não via Jesus como um salvador.
mas ele tinha um amor, pelo menos no mínimo um amor ao próximo. Ele vê aquele homem condenado, sabia que foi de forma injusta, e ele não se importa com o que os romanos vão pensar, ele não se importa com o que os judeus vão pensar. Ele dá um enterro para aquele homem e leva pelo menos o corpo para dentro de sua casa. E é triste que um homem que nós não sabemos se crê ou não em Cristo tem coragem de levar o corpo para sua casa, mas muitos crentes não têm coragem de trazer Cristo para a sua vida. Porque trazer Cristo para a sua vida é viver uma vida de negação, é viver uma vida de luta, é viver uma vida de muitas vezes vai nos trazer o sofrimento, a dor. Aquele homem podia até ser condenado à morte também. Se Jesus foi condenado à morte por ser um rebelde, o homem que pega o corpo e leva para sua casa é o quê? Podia ser morto na hora. Mas ele não está nem aí. Ele faz o que pensa ser justo. O servo de Deus precisa ser assim. Não carregando um corpo, mas sabendo hoje que Cristo Jesus ressuscitou e vivo está, precisamos carregar Cristo para dentro da nossa casa, sem nos preocuparmos com o que os outros falam. Pilatos lavou as mãos, Herodes levou na brincadeira. O povo estava com Jesus, quando viu Jesus na pior, começou a debandar. Os discípulos o abandonaram. Mas um homem que talvez nem cria, teve a coragem de carregar o corpo para sua casa. Possamos aprender com esse homem. Ter coragem de levarmos Jesus para a nossa casa. E nós temos o privilégio, irmãos, nós não vamos levar um corpo, nós vamos levar um Cristo vivo para os nossos lares. Porque o nosso Cristo está vivo, Ele vive. Que façamos hoje como esse homem. Que essa mensagem de Lucas, nos mostrando toda essa injustiça, toda essa angústia, nos ensine tudo aquilo que Jesus Cristo passou por nós. Que ao olharmos ao sofrimento do Senhor, saibamos que Ele não mereceu passar por isso e que Ele não precisava passar por isso. E como esse ladrão aqui, como esse criminoso aqui ao lado de Jesus, possamos nós também reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e fazer como Ele. Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Queridos, a palavra vai nos dizer, o amor de Cristo nos constrange. Quando eu leio esses textos, eu entendo o que o apóstolo quis dizer. O amor de Cristo nos constrange. É constrangedor eu ver o que Ele passou por mim. Porque eu não faço por onde merecer esse amor. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não posso bater no peito e falar, Jesus, Cristo fez isso por mim e hoje eu faço por Ele para merecer. Eu não mereço. Me constrange saber que todo esse sofrimento eu não posso pagar. Já recebeu algo de alguém e ficou constrangido porque não podia dar nada em troca? Né? Poxa, a pessoa fez isso por mim, eu não posso dar nada em troca. Não que a pessoa vai jogar na sua cara, mas fica aquela, né? Poxa. E às vezes a pessoa está precisando e no dia que ele necessita eu não posso fazer nada por ele. E com Jesus que nada precisa, o que eu posso fazer para Ele? Nada. Nada. Mas Ele fez tudo por nós, irmão. Tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Que possamos ser fiéis a esse amor. Que possamos hoje fazer novamente, refazer os nossos votos ao Senhor. E pedir ao Senhor para que Ele se lembre de nós. Vamos orar. Ó Deus, a salvação vem de Ti, Senhor. E ela foi conquistada, Pai, com dor. Ela foi conquistada com humilhação.
ela foi conquistada com sofrimento. Ela foi conquistada, ó Deus, debaixo de injustiça, debaixo de calúnia, debaixo de acusações, ó Deus, que em nada eram verdade, Senhor. Tu foste julgado, ó Pai, por homens, ó Senhor, que não eram dignos de julgar nem o pior dos criminosos. Foi julgado pelos marginais, foi julgado pelos bêbados, foi julgado pelos libertinos, foi julgado pelos mentirosos. Aqueles que deveriam cuidar do teu templo foram aqueles que te entregaram à morte. Mas, ó Pai, nós sabemos que em tudo, até mesmo nessa maldade, estava operando a Tua vontade. E nada aconteceu que não fosse a Tua vontade, porque o Senhor se entregou, livre e espontaneamente, para morrer em nosso lugar. E nós te somos gratos, ó Deus. Nós reconhecemos aqui agora a nossa pequenez. Nós reconhecemos que nós somos merecedores da condenação, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos merecedores, ó Deus, do sofrimento. E, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, toda essa nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, toda essa nossa fraqueza, ó Pai, nós pedimos agora, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Entra, ó Pai, na nossa vida, Senhor. Entra na nossa vida e traz salvação, ó Pai. Que tudo aquilo que nos separa da Tua presença seja rasgado agora em nome de Cristo Jesus. E que a salvação entre nos nossos lares, que a salvação entre na nossa casa, que a salvação entre em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Senhor, nós Te agradecemos, Te louvamos, no nome santo de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos despedir um dos outros, em agradecimento a Deus pela Sua palavra. Ó Deus, graças Te damos, graças Te damos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, traz para nós, Senhor, mudança de vida. Traz para nós, Senhor, transformação que todos nós, sem exceção, todos nós precisamos. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela não apenas nos aponta o pecado, mas ela nos aponta a salvação. A Tua palavra, sim, Senhor, nos mostra onde temos errado e também nos mostra o escape. Ó Deus, a Tua palavra não nos julga com pesar, mas ela aponta para nós o erro para nos colocar no caminho certo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Pelos Seus ferimentos, pelas Suas dores, nós fomos sarados. E, ó Deus, aqui agora, nesse momento, está havendo restauração, Senhor. Está havendo salvação, ó Deus. E por mais, ó Pai, que hajam forças inimigas se levantando, todas cairão por terra, para a honra e glória do Teu nome, pois nada impedirá a Tua salvação, Senhor. Nada impedirá a Tua salvação. Teu nome é grande, digno de toda glória e de todo louvor. Senhor, nos despedimos uns dos outros, mas sabemos que o Teu Espírito Santo continua a nos unir e nos acompanhará todos os dias de nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, no nome santo de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Glórias ao Teu nome, ó Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Amado irmão, vai em paz com a sua vida.